Nossa, nossa, eu ia com ela de lado lá no telefone, tá? Boa noite. Boa noite. Como é bom ver a casa cheia com frio, né? Mas é bom, aqui dentro a gente se esquenta. A gente tem o calor que a gente precisa. Alguém pela primeira vez? Uau! Bem-vindos! Que bom! Que vocês venham e recebam o que vocês lhe é de direito. Que vocês recebam esse abraço que com certeza vocês receberam na entrada. Esse acolhimento que é da nossa casa, que a gente acolhe vocês abraçando. Que vocês se sintam na paz que a gente precisa para encarar os nossos desafios da porta para fora. Que a gente se recarregue, né, para encarar eles. Vou parecer aquela mãe chata que fala sempre, mas sobre os telefones. A gente vai pedir que, se possível, deixar no mudo. Ou, olha, eu digo mesmo, o meu eu já deixo lá no carro, porque eu acho assim, essa 1 hora que seja, 1 hora e pouquinho, né, é para nós receber, né? Então, às vezes é bom a gente meio que se desligar, porque queira ou não queira, quantas vezes a gente tá, né, prestando atenção e ou vibra, né, ou acende a tela ou toca. Isso não é só aqui, né, em vários lugares que a gente vai. E queira ou não queira, tira a atenção da gente, né, parece que é um imã. Tu viu ali brilhar, pode nem ser o teu telefone, pode ser até o do coleguinha do lado, mas já faz assim, né. Então, pra gente aqui dentro receber essa boa energia, né, pra nós se desligar um pouquinho, né, da porta pra fora. A gente sabe que não é fácil a gente falar, né, em se desligar, mas a gente precisa disso também. Nós precisamos de uns momentos para nós, para a gente absorver, para a gente entender o recado de Deus para nós. E então, quero agradecer a todos vocês, né, por sair das suas casas hoje e vir até aqui. Que vocês recebam naquela salinha ali, ó, que é maravilhosa. Que muitas vezes, né, sai dali, as pessoas às vezes perguntam pra gente, né? Meu Deus, mas eu entrei com um peso nas minhas costas. Eu saí flutuando. Bem-vindos. É assim que a gente se sente aqui. A gente recebe tanto amor e carinho, né? Tanto dos nossos colegas quanto da espiritualidade, que é assim que a gente sai daqui. A gente sai leve para encarar o mundo lá fora de novo. Então, hoje nós vamos ter a explanação da Mara. De última hora, mas, né, você... Ainda bem que eu vou ser, amiga. Você sempre tem uma pronta. Convido a todos vocês, vamos rezar um Pai Nosso, vamos fechar nossos olhos. Vou pedir para que levantem, se deem as mãos. Vamos voltar a se unir e a se trocar boas energias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que todos vocês recebam aquilo que vocês vieram buscar e que lhes é de merecimento. Muito obrigada, eu vou passar para a Mara. Boa noite a todos. Boa noite. A Cris disse assim, ó, te anima a fazer sem microfone. Eu disse, nós duas somos as mais gritonas da casa, então, claro que sim, né? Estou com última hora porque quem está no grupo do Bezerra, nós temos um grupo lá com quase 150 pessoas no grupo, sabe que a gente coloca toda segunda e toda quinta um cardzinho dizendo de quem é a palestra e o tema da palestra. Então, hoje seria o seu José, pela nossa escala que o seu Paulo nos passa, mas o seu José está com probleminha de saúde e pediu para a gente trocar. Eu disse, com certeza, ninguém está livre, né?
de ficar doente no dia da palestra. Então, como eu vi que tem muita gente nova na casa, meu nome é Mara, sou trabalhadora da casa, a casa tem 15 anos, eu tenho 13 anos na casa, e não sou palestrante, eu sou, vamos dizer que sou conversadeira. Eu vim fazer uma conversa, vamos conversar um pouco sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Então sejam todos bem-vindos, quem está pela primeira vez, sejam todos abraçados, a gente procura abraçar todo mundo quando chega, mas às vezes a gente se passa um pouquinho. Hoje eu trouxe um tema que vocês podem pensar assim, mas que tema é esse, Mara? Esse tema tem alguma coisa a ver com a doutrina espírita, mas tem muito a ver. Falar é fácil, difícil é calçar o calçado do outro e andar por cima de suas pedras. O que isso tem a ver com a doutrina espírita? Isso é um ditado popular que a gente diz, né? Mas tem muito a ver. Porque Jesus, ele nos falava por parábolas para ele ser entendido. Então, por muitas vezes, ele falou nessas mesmas palavras para nós e a gente não entendeu. Eu já fiz palestra aqui, mais de uma vez eu fiz esse tema em outras casas também, que é o argueiro e a trave no olho, né? Então, tirai primeiro a trave do vosso olho, depois então vede como vai tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Argueiro, para quem não sabe, é um cisco. A trave todo mundo sabe, né? Imagina se a trave de futebol. Então, eu quero tirar a trave, eu não tiro a trave do meu olho, mas eu quero tirar o cisco do olho do meu colega que eu tô vendo. E assim é a gente falar, a gente fala, a gente julga, é muito fácil a gente julgar sem saber o que o outro tá sentindo, o que o outro tá passando, mas a gente já sai falando. Então, essa frase nos convida para uma grande reflexão espírita, sim. Né? Uma reflexão de empatia. Capacidade de compreender a dor e a dificuldade do próximo sem o quê? Sem julgá-lo. Que difícil isso, né, gente? Se a gente parar para pensar, sem a gente perceber, sem se dar conta, a gente faz isso durante todo o dia quase. A gente julga a roupa, a gente julga o peso, a gente julga a aparência, a gente julga o comportamento. A gente passa quase que o tempo todo julgando a outra pessoa e a gente não olha pra gente. Então, o Espiritismo, ele nos lembra que cada espírito carrega uma história única, marcada por experiências e provas que nem sempre são visíveis aos olhos do mundo. Então, nos lembra que cada espírito, eu sou um espírito, cada um de nós somos espíritos, cada um de nós carrega uma história única, minha, sua. Então, como é que eu vou me meter na história dela, se eu não sei o que ela carrega, o que ela traz, qual é a bagagem dela, por que está passando por determinada situação. E também o olhar de Jesus sobre a empatia no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a Bíblia do Espírita. Todo mundo devia de ter o Evangelho na sua cabeceira. Acho que não temos aqui. Não só o livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz vários ensinamentos. Cada página do Evangelho, ela é um ensinamento. Podem acreditar, na hora do aperto, quem tiver com aperto, passando por uma situação difícil, pegar o Evangelho, lá tem um grande ensinamento para nós sobre aquela determinada situação. E lá no Evangelho tem várias passagens de Jesus que falam sobre empatia. Sobre a empatia dele lidar com pessoas condenadas pela sociedade. Tem a passagem da mulher adúltera, Zaqueu, os leprosos. E Jesus, ele nunca julgou pela aparência. Ele sempre, antes de ensinar, ele ouvia e compreendia as pessoas. Então, por que Jesus, olha quem foi Jesus, né? Ele se doou para nós. Ele foi lá, colocado numa cruz para nos salvar. Se ele sempre teve essa empatia, se ele nunca julgou pelas aparências, se ele nunca deixou de atender, socorrer, amparar uma pessoa porque ela era leprosa ou porque ela era adúltera, por que nós, simples mortais, que erramos todo momento, difícil quem não erre durante o dia, o que a gente vai julgar? Por que a gente não vai acolher?
A gente entra no ônibus, tem uma pessoa mal arrumada, suja, às vezes cheirando mal. Não, vou sentar, eu prefiro ir de em pé do que sentar aqui do lado. Né? A gente teve uma reportagem que eu vi uma vez, que uma pessoa culta, né, uma pessoa de posses, ela fez para ver como é que ia ser a situação. Ela se vestiu de mendigo e ela ficou numa passarela onde passava todo dia muitas pessoas, e ela ficou com cartaz na mão, bem suja, bem com cartaz na mão, dizia assim, ó, eu só quero um abraço. Durante todo o dia, passava ali centenas de pessoas. As pessoas olhavam, liam o cartaz, mas ninguém se atinava aí dar um abraço. Aí no outro dia estava cheio lá, bonito, todo bem arrumado, e com o mesmo cartaz. Meu Deus, todo mundo achava, se eu der um abraço vai me dar dinheiro, vou abraçar. Então não é o julgar, a gente não fica julgando. Se a gente parar um pouquinho e pensar, ficar ali um segundinho, se eu parar de falar aqui, a gente tentar se concentrar e pensar, será que hoje, durante todo o dia, eu não julguei alguém? Sem querer, a gente não percebe. Isso é nosso. Mas a gente tem que se reeducar. A gente tem que pensar nos ensinamentos de Jesus. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que tira a pedra. João, capítulo 8, versículo 7. Então, essa frase está lá no nosso evangelho. Quem dentro de vós está sem pecado algum, que atire a primeira pedra. Isso é na passagem da mulher adúltera, né? Então, se a gente, antes de julgar, a gente pensar assim, entre nós, se a gente não cometeu algum dia aquele ato, nem o pecado, mas aquele ato que a gente está julgando que a pessoa está fazendo, atire a primeira pedra. Duvido quem vai atirar. Porque a gente não se dá conta que a gente faz. Aí quando a gente, quem entre vós, palavras de Jesus, que nunca cometeu aquela mesmo ato, atira a primeira pedra. Eu já vou parar. Se eu soubesse que eu nunca fiz, eu já ia tirar. Mas tu pensou, eu acho que eu já fiz. Já é uma grande coisa, né? A gente admitir. Falar é fácil, difícil é compreender. Apoiar, amar sem esperar nada em troca. Então essa lição, ela nos mostra, a lição de hoje, nos mostra que a verdadeira postura cristã é substituir a crítica pela compaixão. Como é que a gente faz isso? Ensina como é que faz. Como é que a doutrina espírita nos diz isso? É fácil? Não é. Mas a gente substitui a crítica pela compaixão. O Evangelho também, segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14, ele orienta a gente assim: vede o que vós precisa ser reformado e não vos preocupeis com as imperfeições alheias. Pela lei da causa e efeito e pela pluralidade das existências, ou seja, pelas várias encarnações que passamos e ainda vamos passar, entendemos que cada dor é parte de um aprendizado profundo. Podemos não compreender totalmente, mas sempre podemos apoiar com respeito e com amor. Cada dor, então eu costumo falar nas palestras que é assim, aquele filho que mais dá trabalho, aquele filho que mais tema, que mais a gente diz, nossa, meu Deus, eu não aguento mais, ou tem muitos pais que dizem assim, larguei de mão. Não, pai e mãe não larga de mão filho, né? Então, em primeiro lugar, Jesus, Deus, é nosso pai. Vocês imaginem se ele largasse os filhos que só fazem coisa errada de mão. Ele nunca abandona. Deus nunca abandona seus filhos. Deus castiga. Deus vai me castigar. Deus não castiga, Deus ensina. A gente tem que ter isso como regra. Deus não castiga, ele nos ensina. E daí é a mesma coisa que a gente quer para os nossos filhos. Deus quer que a gente vá para o caminho do mal? Deus quer que a gente faça coisa errada? Não. Nós vamos querer que nossos filhos façam isso? Também não. Então a gente vai abrir mão ou dizer, não aguento mais um filho. É aquele filho, ali está o meu aprendizado nessa encarnação. É aquele marido, aquela esposa, aquelas brigas constantes, aquele colega de trabalho que me enfrenta, que eu bato boca. Ali está o meu aprendizado.
No quê? A ter empatia, a ter paciência, a olhar com outros olhos. Paciência, contar até 10. Ali está a minha evolução. Então, se eu parar, tá, mas então eu vou ficar de braço cruzado e vou deixar as coisas acontecer. Não, mas eu vou lembrar dos ensinamentos de Jesus que diz, né? Tratai vosso irmão como você quisesse ser tratado. Ame vosso irmão como você gostaria de ser amado. Então eu já vou parar de só me queixar e criticar e vou começar então, mas não adianta falar, eu vou rezar por ele. E aqui diz várias maneiras que a gente consegue fazer, como calçar o calçado do outro. O que a gente precisa fazer para calçar o calçado do outro? Então, ouvir mais e falar menos, que difícil. Então, eu sou uma pessoa falante que nem eu, assim, né, Cris? Que nem nós, né? Ouvir mais e falar menos. Por quê? Porque às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Ela não precisa ser julgada e nem que eu fale um monte de tu tem que fazer isso, 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 isso. Tu quer melhorar? Então faz isso, isso, isso. Não. Fala menos. Se cala e deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa se queixar. Deixa a pessoa contar. Só aquilo ali dela poder ter com quem desabafar. Às vezes a gente não conhece as pessoas, a gente não vive a vida delas. A gente passa por situações, às vezes que a gente... Tudo bem, se é um marido, se é um filho com quem a gente convive, ainda tudo bem, mas às vezes a gente tem um amigo ou uma pessoa que quer dizer, eu preciso desabafar contigo. Aí a gente deixa a pessoa falar 2, 3 palavras e começa. O que a gente ajudou? Aonde está a nossa ajuda? Cadê a nossa empatia de escutar? E às vezes, a maioria das vezes, aquela pessoa só precisa falar. Deve ser por isso que a gente veio com 2 ouvidos e uma boca, né? Mas a gente não aprendeu. A gente não aprendeu, né? Evitar julgamentos rápidos. É fácil, também não é, né? A gente já sai julgando. Então, cada um luta com suas dores invisíveis. A minha dor é minha. Só eu posso carregar ela. Só eu posso acabar com ela. A gente, eu costumo, pouco eu trabalho na maca, né? Mas esses dias eu fui ali pra maca com a Márcia e seu José ajudar eles. E daí eu atendi uma pessoa e a gente fica ali conversa. E às vezes a gente diz, quantas macas? Já fiz 2, já fiz 3. E a gente costuma dizer como o nosso passe. A maca, ela só vai me ajudar se eu procuro. O que é a nossa maca? Tem gente que é nova aqui na casa. Nós temos um trabalho de maca. O que é a maca? A maca é para cura, para doença, corpo físico e também espiritual. Mas, como qualquer doença, se o médico manda no corpo físico tomar lá um remédio, 7 dias de antibiótico, vou dar esse exemplo, que é muito, eu trabalhei em farmácia há 21 anos, então posso falar, 7 dias de antibiótico. É tratamento, é uma infecção. Eu preciso tomar aquele antibiótico por 7 dias. No 3º dia, daí eu tô tomando antibiótico, eu não posso beber. 3º dia já parou minha dor. Já não tô sentindo mais a dor. Ninguém vai saber que eu bebi, o médico não vai saber lá. Vou parar com a medicação. Vai adiantar, gente? A infecção não vai voltar? Assim são as nossas dores espirituais. Se eu estou fazendo o tratamento da maca, que diz que eu tenho que fazer 4 quinta-feira, que é o procedimento, eu preciso, eu cheguei na 4ª, não ter que vir mais 2, porque não é o médium que está lá dentro que sabe, é o mundo espiritual que está atendendo a gente. Primeira coisa que a gente tem que ter a certeza, né? O mundo espiritual está aqui, já atendendo cada um de nós. No momento que a gente entra naquele portão, eles já estão nos atendendo, estão do nosso lado. Se a gente aqui estamos entre 40 e 50 pessoas, pode acreditar que tem mais de 100 espíritos aqui junto conosco, que às vezes são trazidos para serem ajudados e muitas vezes aqui são da falange de Dr. Bezerra nos curando. Não precisa falar o que eu estou sentindo, eles sabem exatamente o que a gente está sentindo. Aí, eu vou lá dentro, o médico que está lá sendo instrumento de médicos, enfermeiros, laboratoristas, cirurgiões do mundo espiritual, diz para mim que eu preciso vir mais quintas-feiras ou segundas-feiras, e daí a gente sabe que tem uma preparação
para fazer a marca, tu não pode comer carne vermelha, não pode tomar bebida de álcool naquele dia, 24 horas antes, 24 horas depois. Eu não vou vir semana que vem. Hoje tem um jogo lá bom do Inter ou do Grêmio, eu não vou ir. Hoje a novela Vale Tudo tá tudo boa, eu não vou perder. Quem é que está perdendo com isso? O mundo espiritual ou nós que queremos ser tratados? Então é isso que a gente tem que pensar. Eu vou fugir totalmente do assunto, mas era necessário. O assunto é de nós julgarmos, né? Mas a gente toquei nesse assunto, é necessário. O nosso passe também. Se nós nos propormos a sairmos dos nossos lares, às vezes tem gente que está aqui direto, saiu do seu trabalho e veio aqui, nem deu tempo de ir em casa. É porque a gente veio aqui por um motivo, uma razão. Me trouxe até aqui hoje. Ou é para mim, ou é para alguém que eu tanto amo, que eu vim fazer uma marca à distância, eu vim tomar o passe ali no meu passe, pedir pelaquela pessoa também, né? Eu larguei, eu saí de casa, estou aqui, eu vou ficar aqui como a Cris falou, às vezes por 1 hora e meia. Eu não vou ficar aqui querendo receber tudo aquilo que eu tenho, é meu merecimento. Então eu vou chegar no meu passe ali, eu vou colocar, postar na frente do médium, com toda a minha força, pedir para o mundo espiritual que me cure, que me abençoe, que me dê um bom emprego, me dê uma harmonia no meu lar. Eu vou pedir por aquilo, eu não vou ficar lá preocupada com que demora, está demorando demais, eu tenho que ir embora, preocupada com o que está acontecendo lá na marca, será que em casa, vou chegar tarde, vou ter que fazer a janta. A gente tem que estar mesmo com vontade, com fé. A gente tem que estar aqui porque a gente quer estar e quer ser curado. A Cris falou que a gente leve tudo para os nossos lares, que a gente tem merecimento. Esse merecimento só depende de mim. Então aqui quando diz evitar julgamento rápido, cada um luta com suas dores invisíveis e individuais, é exatamente isso. A minha dor é minha, eu não posso querer que a Cris cure a minha dor. Eu tenho que querer me curar. Praticar a bondade divina. Pequenos gestos aliviam dores grandes, de grandes fardos. Pequenos gestos, como a gente falou, um abraço. Tem pessoas, e muitas pessoas nos dizem assim, quando a gente entra ali na porta, parece que ali já com o abraço que a gente recebe, já ficou ali o peso. E quando a Cris falou assim, tem pessoas também que falam que cheguei aqui com peso, podem acreditar que tem. Eu não sou médio vidente, mas se vocês procurarem na doutrina espírita, às vezes tem filmes, né, que mostram espíritos, eles se acavalam nas nossas costas. Eles se acavalam e a gente deixa. E a gente sente que tá assim, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô cansada, cada dia que passa, cada vez mais eu tô cansada, eu não tô fazendo nada para me ajudar, só tô me queixando. E eles estão ali, cada vez mais montados em cima de nós. Então, a gente abraça, com certeza, o nosso abraço, nosso mentor e os mentores da casa já estão lá na frente, tirando aquele peso. Quem depende da gente levar o peso de volta para casa? Só nós. Porque daí eu tomei o passe. O seu Paulo fez palestra segunda-feira, também trouxe esse assunto. Eu tomei o passe, eu saí daqui leve. Eu cheguei em casa leve, dividi com quem estava lá, ou fiz as minhas preces, dormi a noite inteirinha. As pessoas relatam, e a gente também, porque nós também acontece a mesma coisa. Vocês, todo mundo, a gente termina o passe de vocês, cada um de nós, a gente toma o nosso passe também. Que a gente precisa. A gente tem os mesmos problemas, mesmas dores, mesmas dificuldades. E a gente também, cada noite de trabalho, no outro dia, dormimos a noite toda. Isso pode seguir até a semana que vem, quando eu voltar na casa. Depende de quem? De mim. Se eu começar a desviar o pensamento, a só preocupação, sem deitar, daí não dá tempo de fazer uma prece, porque eu estou muito cansada, comecei rezando e dormi. Começou rezando, precisa rezar. Eu preciso hoje fazer uma oração para Deus me ajudar. Mas eu começo a orar com o sono. Levanta, dá uma caminhada, faz o sono passar a volta e volta a oração. Tá precisando? Então a gente só depende de nós
o nosso sono tranquilo. Só depende da nossa vibração e da nossa sintonia com o mundo espiritual. Também passando ali. Então, Jesus nos convida a sermos luz do caminho de quem tropeça, ajudando a levantar. Tem uma frase de Emmanuel que diz que compreender é a base do amor que Jesus nos legou. Compreender é base do amor que Jesus nos legou. E para calçar o calçado do outro, uma das coisas mais importantes da nossa doutrina espírita e de qualquer religião, como eu faço? Ore pelos outros. A prece, ela é o auxílio mais poderoso e silencioso que existe. Como eu posso ajudar? Então, às vezes a gente fala assim, a caridade, eu não consigo ajudar. Eu não tenho mediunidade, ou eu não tenho, vamos falando de bens materiais, eu não posso ajudar. Você faz uma grande coisa ajudando o seu próximo, orando por ele. Né? A prece, e daí a gente julga. Daí a gente convida aquele irmão, aquele vizinho, aquele parente que também está precisando, a gente convida. Olha, tem uma casa espírita lá em Darticílio, na subida da Lomba, que é muito boa. Ah, não, eu não vou hoje. Hoje eu não posso. Ah, hoje a novela tá boa. Leva a minha roupa lá para dar um passe. Reza por mim lá. Leva a minha água. Aí a gente já julga, né? Ah, podia ter ido junto. Não. Vamos fazer nossa parte. Vamos trazer a água. Vamos orar por ele. Só que quem vai, conforme o merecimento dele, ele vai receber. Mas não cabe a nós julgar se ele pode ou não. Se ele é merecedor ou não. Uma vez o meu marido fez uma promessa, ele estava um tempão desempregado. Aí ele fez uma promessa, não sei se vocês lembram, acho que a maioria daqui, que tinha um senhor ali embaixo da ponte, né? Graças a Deus foi tirado dali, foi encaminhado, né? Ali embaixo da ponte. E daí o meu marido fez uma promessa, se eu conseguir um emprego, eu vou trazer um rancho para aquele senhor ali, vou levar ele para ele. Graças a Deus ele conseguiu. E daí ele comprou um monte de coisa, comprou umas coisas separadas, mas pensamos, né? Não tem geladeira, vamos levar uma mortadela, uma salsicha, não dá para dar carne, porque não tem onde botar. A gente chegou ali, ele pegou, olha, ele pegou aquela, e ele tinha uns 4 cachorros, assim, uns 4, 5 cachorros na volta dele. Ele pegou aquela sacola, abriu ali, e os cachorros já saíram pegando as linguiças. O meu marido ficou bravo. Mas eu tô lhe dando as coisas, eu tô dando os cachorros. E ele olhou meu marido bravo, saiu. Eu entrei dentro do carro e disse pra ele assim, ó, tua parte tu fez. Se ele quer dividir com os cachorros, a tua parte tu fez. E é assim que a gente, eu não tô dizendo que eu sou a melhor das pessoas, mas naquele momento eu consegui dizer isso pra ele, a tua parte tu fez. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que parar de se preocupar em julgar. Vamos fazer a nossa parte. Jesus ensinou a gente muito sobre isso. Precisamos ser mais tolerantes, precisamos ser mais compreensivos. Isso irá nos ajudar na tarefa que Jesus indica. Como? Simples? Não. Olhando o outro sob todos os aspectos. Lembrando que ele está na mesma caminhada que nós. Que também possui uma série das mesmas imperfeições que temos. Então, se eu colocar, né, aquele velho ditado, se eu apontar um dedo para o meu irmão, 3 estão apontados para mim. Então, quando eu pensar nas imperfeições da Cris, eu vou pensar se, primeiro, antes de eu apontar as imperfeições dela, será que eu também não sou assim? Será que algum dia eu também não me portei dessa mesma maneira? Vamos tentar, e cada dia é um novo dia. Nós temos eu já ultrapassei aqui, 24 horas de oportunidades durante o dia para a gente fazer diferente. 24 horas por dia. Deus nos dá 24 horas durante um dia para a gente fazer diferente. Vamos tentar nessas 24 horas alguma coisa mudar do nosso pensamento. Quando a gente fazer aquela nossa reforma íntima lá, durante a noite, pensar como foi o nosso dia, o que a gente aproveitou dele, o que eu tenho para me vangloriar do meu dia, eu mesma. Que coisa boa que eu fiz hoje. Será que eu fiz alguma coisa de bom? Vamos pensar o que eu fiz. Vamos fazer uma reforma e ver o que a gente melhorou a cada dia. A melhora é constante. Então, a gente está vindo de evolução, de encarnação em encarnação para evoluir.
Todos sabem disso, né? Nós estamos evoluindo a cada encarnação. Então, só depende de mim evoluir. Só depende de mim vencer essa encarnação. Então, vamos, só para finalizar aqui, justamente aquele seu amigo que é o mais difícil com você, é aquele que mais te tira do sério, é o que mais precisa. É aquela pessoa que mais precisa de compreensão. Não a pessoa, mas sim o seu olhar para ela, a sua má vontade de ouvi-la e compreender, a sua implicância, a sua própria inclinação de achar que tudo que a pessoa faz é ruim. Quando você passa a entender que do mesmo modo que ela, você também não é perfeito, além disso, percebe que há coisas boas nela. Lembra de algo bom que ela fez. Sim, pois ela tem algo de bom dentro dela, todos temos. Vamos mudar o nosso olhar com as pessoas. Vamos ter empatia. Quando eu olhar e julgar aquela pessoa, vamos tentar pensar nas coisas boas que aquela pessoa um dia nos fez, ou que pode nos fazer, e aprender a ter empatia. Se a gente for pensar nos ensinamentos de Jesus, tem vários ensinamentos dele, que nos diz que a gente tem que ser melhor a cada dia para o nosso irmão. Vencer, e isso já é uma grande coisa. Aquele irmão que a gente não fala, quando eu digo irmão é todos, né? Um amigo, um parente, que a gente simplesmente cortou relação porque aquela pessoa fez alguma coisa que nos magoou. Vamos tentar fazer diferente. Vamos mandar uma mensagem de carinho, não vamos esperar. Daí depois que a pessoa desencarna, depois que a gente sabe que a pessoa está mal no hospital, está com alguma doença, a gente diz, meu Deus, por que eu não procurei antes? Por que eu não pedi desculpa antes? Porque quantas pessoas, né? Quantos de nós às vezes se perguntando isso? Então, gente, desculpem que foi tudo de improviso, que eu tenha conseguido, que com certeza quando a gente se prepara para uma explanação, para uma palestra, quem mais precisa ouvir aquilo que é dito é nós que falamos. O ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. Então, quando a gente fala, quem mais tem que ouvir somos nós. Então, muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram de hoje conversar um pouquinho com cada um e que posso ter levado um pouquinho, que seja uma frase que foi dita aqui para os lares de vocês. Uma boa noite a todos, uma noite de passos maravilhosos, que a gente saia daqui com certeza melhor do que a gente chegou. Muito obrigada. Deus, você não tomou água que ela me deu? Bah, pensei que estava toda a casa cheia. Que beleza. Mas nós estando aqui dentro, ouvindo as palestras, ouvindo o que as pessoas têm a dizer, como a gente aprende. Como a gente aprende. Como é maravilhoso alguém preparar uma palestra para passar para nós. Ela disse várias coisas que ela disse aqui, que são notáveis, a maneira com que ela falou. Eu sei que aqui, quem está aqui na frente, está lendo aqui, tem interpretação dos espíritos também, né? Tem esse que fala muitas vezes. A maioria das palavras é deles. Mas é muito bom a gente saber que isso acontece e nós se preparar para fazer uma palestra. Então, quando a gente fica sabendo que Jesus disse tanta coisa, parece que é impossível para nós, que a gente se olha assim, estava falando várias coisas, estava pensando na minha vida, estava pensando várias coisas, né? A gente trata uma pessoa assim, assado, tá? E eu vi como é difícil a gente fazer as coisas benéficas para alguém, como é difícil a gente manter um certo comportamento elevado, principalmente, porque hoje em dia, após a pandemia, após a outra enchente que vitimou o Rio Grande, foi só nós, né, que tivemos a enchente, quantas pessoas desencarnaram? Quantas pessoas doentes foram embora?
Se nós parar para pensar, quantas pessoas deixaram o convívio dos seus familiares. Não puderam nem ajeitar a roupa no guarda-roupa, não puderam ajeitar a roupa nas casas, saíram para o hospital e não voltaram mais. E é triste. É triste. Quando nós temos alguém que nós gostamos muito, se afinizamos muito, um pai, uma mãe, um irmão, os laços mais diretos, nós temos alguém e de repente aquele alguém, a gente tem que estar lá no caixão, né? Carregando o caixão e tal. Mas assim mesmo, nós todos que somos espíritas, sabemos que a morte não existe. Que existe apenas a separação temporária. Porque nós não vamos ver mais a pessoa vai para o mundo espiritual, começa a existir no mundo espiritual e nós estamos aqui, sofrendo, chorando pela pessoa. Não conhecemos como é que pode esse mecanismo acontecer entre nós. Mas é assim que nós devemos ter dignidade na nossa vida. Assim como a palestra da Mara foi muito boa, e tu disseste ali num determinado momento, por que eu estou falando sobre isso? Que você desviou aqui um assunto. A mesma coisa eu agora, estou comentando a tua palestra, mas ao mesmo tempo me desviou o assunto. Por que desviou o assunto? Porque alguém entre nós, merece estar ouvindo isso. Tem que ouvir isso. Porque, vou repetir de novo, a morte não existe. Existe uma separação. Às vezes, nós estamos chorando por um pai, por uma mãe, por um amigo, por um conhecido, por alguém muito próximo a nós. Estamos chorando pela pessoa, a pessoa está do lado. Para de chorar, eu estou vivo. Mas a pessoa não enxerga. Não tem como ele parar de chorar. Então nós vamos ter muito amor, muita vontade de ver nossos falecidos, mas eles estão mais vivos do que nós, porque eles passaram um período que nós ainda não passamos. Depende tudo de nós ainda. Nós temos família, temos compromisso, temos isso, temos aquilo, temos toda a nossa vida para seguir. E eles já passaram por isso. Então, de qualquer maneira, eles estão bem. É nós que estamos mal. Então, nós precisamos educar isso aí. Bom, feito isso, que eu vim aqui para comentar a palestra. Mas não pude comentar a palestra, né? Então, feito isso, nós vamos orar. Vamos pedir para apagar a luz aí para nós. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso. Agradecer a Jesus, que é o nosso irmão e mestre. Agradecer ao mundo espiritual por colocar na mente da nossa irmã esta palestra, que foi agradável, que foi esclarecedora, que foi própria para o dia de hoje, que todos nós possamos pensar e sentir as verdades espirituais que continham na palestra. As verdades de Jesus, o empenho de Jesus, a força que Jesus fez para nos trazer tantas verdades espirituais. E como essas verdades chegam para nós de maneira tão agradável, tão doce, mas muito difícil de nós moldarmos a nossa vida, pautarmos a nossa vida em cima dos ensinamentos de Jesus. Mas como é bondoso, como nos faz bem para o nosso ego, para a nossa alma, para o nosso ser, quando a gente percebe que durante o dia nós tivemos mais momentos felizes, mais momentos alegres, convivemos com a nossa família, com nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com todos que se ligam a nós, até mesmo com o nosso conhecido e até mesmo com nossos desafetos. Porque às vezes quando a gente consegue fazer uma coisa boa para os nossos desafetos, que nós sentimos que é um desafeto, quando nós conseguimos agir no bem para ele, nós estamos fazendo a vontade de Jesus. E é muito difícil para nós chegarmos a essa situação de vida.
Mas é difícil, mas não é impossível, porque nós estamos no mundo e ainda dá tempo de nós fazermos várias coisas. Corrigir a nossa vida de forma agradável, de forma elegante, de forma feliz, de forma alvissareira, que nós todos os dias nós estamos produzindo alguma coisa para chegar mais feliz. E sendo mais feliz, nós vamos ser mais alegres. E nesse momento eu peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre, ao Dr. Bezerra de Menezes, que fluidifique as águas que estão lá na frente. Os nossos irmãos estão lá, com as mãos estendidas sobre as águas, para dar o bálsamo curador, o lenitivo para as almas, para as pessoas que estão enfermas, para os nossos queridos que vão beber a água, que a água tem aquele teor de modificar o conteúdo de cada um, conteúdo pensante, a razão, o raciocínio, o pensamento que volte para o bem-estar. Que todos nós, Senhor, possamos te agradecer, possamos acreditar em Ti, possamos ter como crença, como fé, como alegria, todo o conhecimento espiritual que Jesus tem para nos passar. E cada vez que nós estamos aqui na Casa Espírita, nós possamos abrandar o nosso coração, receber tudo de bom que as pessoas estão passando para nós melhorarmos o nosso psiquismo, para nós melhorarmos a nossa vida, para nós estarmos de bem com todos. Que assim seja, graças a Deus.